Senhoras e senhores, bem-vindos para a nossa aula de Educação Física. Então, a aula que nós começamos a tratar a aula passada sobre o assunto judô, né? Nessa aula nós vamos continuar a tratar o judô. Então, a aula passada falamos da parte histórica e da parte filosófica do judô, né? Hoje nós vamos tratar da competição do judô em si, né? Então, sabemos que o judô é disputado dentro das Olimpíadas, existem outras competições de judô além das Olimpíadas, né? Campeonato Mundial, campeonatos brasileiros, outros campeonatos sul-americanos que existem em judô, mas nós vamos dar um enfoque principal ali dentro das Olimpíadas. Então, como que vai funcionar a competição do judô. Então, como vocês bem sabem, lembro vocês o quê? De realizar as atividades lá no Classroom. Clica lá no primeiro link, são 2 exercícios. Realizou esses exercícios, você garantiu a presença na aula de hoje. Então, esses exercícios são importantes para que os professores, para que direção, equipe pedagógica saiba que você acompanhou a nossa aula de hoje. Então, realize esse exercício e garanta a sua presença na aula de hoje. Você que pega a atividade impressa, você que acompanha as aulas pela TV, entre em contato com a sua escola, existem escalas de dias específicos para você retirar suas atividades, realizar em casa e, após essa realização, devolver na escola. Então, não é só retirar a atividade, então você precisa fazer as atividades e devolver. Então, se você não devolve as atividades, o professor não consegue te avaliar, você não vai ter nota no trimestre. Então, é importante retirar as atividades, ver o dia certinho, realizar as atividades e devolvê-las para a sua escola, né? Então é assim vocês vão ser avaliados e vão ter a sua nota também referente ao terceiro trimestre que nós estamos trabalhando. Então temos a modalidade de hoje que é continuação do judô. Traz água perto de você e vamos para a aula de hoje. Então aqui está retratado através desse GIF aqui também, mais uma competição de judô, né? Então temos alguns golpes dentro do espaço específico de competição, né? Então existem delimitações, demarcações próprias para a prática do judô, né? Então aqui, através desse GIF, está retratado uma competição ali. Então é uma disputa feminina de judô que está retratada na animação aqui para vocês, que vocês estão acompanhando, através de um golpe que também tem vista de vários ângulos, né? Vista aérea agora, tentando aplicar um golpe no judô. Então a projeção da atleta, né? Então projeta ao chão, como não conseguiu um golpe para encerrar a luta, ela tenta outra técnica também, que é utilizada dentro do judô, que ela tenta ali fora do espaço delimitado também, que como a arbitragem entendeu, deu seguimento à luta, não precisou interromper e assim continua a disputa. Então ela tenta aplicar um outro golpe ali para tentar finalizar a atleta adversária e chegar ao objetivo da luta, que é o vencer, né? Então está retratado dentro dessa animação aqui. E ali o árbitro, que é bastante também, mediando a luta. Então todo o arbitragem vai fazer toda essa mediação, vai controlar ali, às vezes, dependendo da interpretação dele, pode interromper a luta, porque às vezes o golpe pode levar a um perigo maior ao adversário, né, ao atleta. Então, para preservar a integridade física, ele acaba interrompendo a luta. Então, para isso existe a arbitragem também, ele vai fazer essa mediação e também uma contagem de finalização que nós vamos ver logo à frente. Então, onde acontece a luta do judô. Então, a luta do judô, como vocês viram lá, existem demarcações, então são tatames que são montados e em cima desse tatame há delimitação de demarcações. Então, como vocês viram lá, tinha a parte amarela e a parte azul, né? Então, a parte amarela é a parte de competição, que aqui nesta imagem aqui é essa parte azul. Então, essa parte azul que está retratada aqui é a parte de competição e a parte branca é a chamada de zona de segurança. Então, ela está retratada aqui. Então, a parte de competição tem 10 metros quadrados, que é essa parte azul aqui, e em volta a parte branca, que tem 14 metros quadrados. Então, esse aqui é o tamanho do tatame onde ocorre a competição do judô, né? Então, voltando aqui no slide, então aqui a parte de segurança e a parte de competição. Também fica fácil de verificar essa situação. Então, o tamanho de cada um deles. Então, como nós falamos na aula passada, então dentro do judô existem categorias. Então, essas categorias são definidas em cima do peso do atleta. Então, os atletas são pesados e ali existe a competição de cada um deles dentro da sua categoria, dentro do seu peso, né? Então, como que eles são divididos? Então, tem todas as categorias aqui. Então, temos 3, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, 7 categorias que são divididas o quê? Em ligeiro. No masculino, eles levam o mesmo nome, tanto para o masculino quanto para o feminino. Só o que muda é o peso de cada um deles, né? Então, no ligeiro,
No masculino são até 60 quilos, no feminino até 48. O meio leve até 66 no masculino, até 52 no feminino. O leve até 73 no masculino, até 57 no feminino. O meio médio até 81 no masculino, até 63 quilos no feminino. Médio até 90 quilos no masculino, até 70 quilos no feminino. Meio pesado até 100 quilos no masculino, até 78 quilos no feminino. E o pesado, o masculino tem acima de 100 quilos e o feminino acima de 78. Esta categoria, especificamente o pesado, então o atleta pesando acima de 100 quilos, é o masculino, por exemplo, ou o feminino acima de 78, né? Então é desta categoria. Então aí não tem limite de peso. Então a única exigência é o quê? O peso mínimo, que é 100 quilos. Pesou mais de 100 quilos, está nessa categoria, aí ele pode ter o peso que for. Então quanto mais pesado, mais forte for o atleta, vai estar dificultando ainda mais o adversário, né? Principalmente que ali no judô exige de queda, existe projeção, então dificulta ainda mais o adversário. Então quanto mais pesado, mais forte for o atleta, mais dificuldade vai levar o adversário, né? Então essa categoria aqui é uma categoria bastante disputada, uma luta bem técnica, exige de muita força dos atletas, né, em virtude do peso que está retratado, que cada um dos atletas tem, né? Então são as categorias presentes dentro do judô. No masculino e feminino, mesma quantia de categorias, tanto para o masculino quanto para o feminino. Então o judô tem essa facilidade, esse equilíbrio, né, entre masculino e feminino. Mesma categoria, mesmo nome que leva cada uma dessas categorias. Então aqui, nessa imagem, nós podemos ver, são os kimonos. Então o kimono é a vestimenta do judoca. Então os atletas competem especificamente nestas cores, desta maneira, né? Então um atleta vai usar branco, como vocês podem ver aqui. Um atleta vai competir em branco, outro atleta vai competir em azul. Então competições olímpicas, esta é a exigência da vestimenta. Então um kimono azul, outro kimono branco. Isso daí facilita tanto para a arbitragem, facilita também para quem está assistindo a modalidade nas arquibancadas, né, no ginásio, ou quem está acompanhando a modalidade também em casa pela TV, né? Então facilita e muito a identificação. E atrás de cada um deles leva o nome do país e também o nome do atleta. O nome do atleta aqui e o país, geralmente com 3 letras, o país que aquele atleta representa. Então aqui é a vestimenta dentro do judô. E também é obrigatório a utilização da faixa. Então lembra que nós vimos as graduações que existem no judô. Então dentro da competição eles são obrigados a ter a faixa. Se alguma das vestimentas sai fora do local, a faixa solta, pode ser punido, que é chamado de shido, né? Então pode haver uma punição, dependendo da situação. Então sempre que necessário, que às vezes as vestimentas saem fora do lugar, a arbitragem verificou isso, eles podem interromper a luta, pedir para os atletas se recomporem, arrumar o kimono, arrumar a faixa. Então a arbitragem pode fazer isso. Então a apresentação também faz parte, assim bem como a utilização da faixa para a competição. Então vestimentas estão colocadas aqui para vocês. A duração do combate. Então houve algumas alterações nas regras. Antes havia a diferença entre masculino e feminino, diferença de tempo, né? Hoje homologou-se um tempo único para tanto masculino quanto para feminino. O tempo, a duração do combate, da luta é o mesmo. Então quanto que dura? Como vocês podem ver, então, cada combate dura 4 minutos. Então a luta tem duração de no máximo 4 minutos para homens e para mulheres, respeitando a igualdade de gênero como desejava o COI, né? Então o COI solicitou essas mudanças na regra, essas alterações das regras para que seja igualitário, tanto para homens quanto para as mulheres. Então a Federação Internacional de Judô acatou essa determinação e mudou a regra, alterou a regra, e cada competição hoje tem, tanto para mulheres quanto para homens, 4 minutos. Então pode levar 4 minutos. Se eu aplico um golpe que finaliza a luta antes dos 4 minutos, a luta é encerrada naquele mesmo momento. Se termina empatado, há também mais uma disputa, que é o Gold Score. Nós vamos ver aqui para frente como que funciona o Gold Score também dentro do judô. Então é um round, um tempo ali de 4 minutos o combate de judô. E aqui está o Gold Score. Então em que momento que ocorre o Gold Score? Então no caso de empate, em que não haja pontuação, ou que haja empate em pontuação, a luta continuará no Gold Score, que é um tempo extra, né, que tem até 4 minutos também. As penalidades hoje, com as mudanças nas regras, não são mais critério de desempate no tempo normal.
só serão utilizadas caso não haja pontuação no final do goal score, né? Toda pontuação ou penalidade do tempo regulamentar permanece no placar. A decisão no goal score será definida pela diferença de pontuação ou X12. Então, empatou ali, terminou os 4 minutos, está empatado. Tanto houve pontuação ou não houve pontuação, se houve a aplicação de um golpe ali que pontua meio ponto para cada um dos atletas. Terminou empatado. Aí vai para mais um tempo extra, que é o goal score, que também é disputado em 4 minutos. Então, ali no goal score, pontuou, a luta encerra. Se ninguém conseguir pontuar durante a disputa do goal score, aí sim, eles vão verificar todas as faltas, que são chamadas de Shido, no judô, né? Vocês vão verificar essas faltas. Então, quem teve mais punição com faltas, acaba perdendo a disputa, né? Acaba perdendo no goal score por Shidos, por falta, né? Então, também há essa diferenciação dentro do judô, né? Então, temos o tempo regulamentar, as faltas permanecem no placar e as faltas que ocorreram no tempo regulamentar, que ocorreram no goal score, vai para a decisão, se necessário for, né? Se nenhum golpe for aplicado. Pode ser um golpe de finalização, pode ser um golpe também de meio ponto, que nós vamos ver que golpe é esse, né? Então, vai estar sendo levado também para a arbitragem analisar caso haja empate, né? Como no judô não pode haver empate, a luta precisa ter um vencedor no final, né? Então há esses critérios para desempate também. Então aqui temos o goal score. Então como que funciona a luta? A luta tem sempre 2 fases. Ela começa em pé, que é chamada de tachuasa, na qual o objetivo é derrubar o oponente tentando um ippon. Então aqui já aparece o ippon, como vocês podem ver. Então o ippon é a pontuação máxima no judô. Aplicou esse golpe, a luta finaliza no mesmo momento, né? Então aplicou um ippon, é dado vitória ao atleta que conseguiu essa aplicação. Então, a aplicação do ippon, nós vamos ver como que funciona. Então, a primeira parte da luta é em pé. Então, em pé eu tento aplicar um ippon, que é projetar o meu adversário com as costas no chão. A outra fase da luta é a fase no chão, né, que é chamada de neuasa. Então, o que consiste a fase no chão? O objetivo é imobilizar o oponente ou forçá-lo a desistir, né? Então, temos em pé, projetar o adversário no chão, tentando um ippon. E na fase no chão, né? Então eu tentar fazer o oponente desistir ou também imobilizá-lo durante um determinado tempo ali para também ocorrer ou acabar vencendo a luta, né? Então tem as 2 competições, os 2 estilos, né? Tanto em pé, depois no chão. Então são 2 as fases da competição do judô. Bora para o nosso primeiro exercício da aula de hoje, então? Já falamos sobre como que funciona um pouco da modalidade do judô, então temos o nosso primeiro exercício da aula de hoje que fala o quê? Qual é a duração máxima do combate de judô sem levar em consideração o goal score? Letra A, 2 minutos. Letra B, 3 minutos. Letra C, 4 minutos. Ou letra D, 5 minutos. Então, qual que é a duração de um combate de judô hoje, com a mudança nas regras? Vão ter um tempinho para realizar essa atividade, se quis ali, já voltamos com a correção.
Retornamos então, galera, com a correção do exercício que tinha ficado aqui para vocês, que era a duração máxima do combate de judô sem o gold score. Então, essa duração máxima são 4 minutos. Então, tanto para homens quanto para as mulheres, o máximo 4 minutos. Caso haja empate, aí disputa o gold score, né? Mas sem o gold score, até 4 minutos. Resposta correta, a letra C. Segunda atividade, atividade descritiva dessa vez, então pega seu caderno, faz as devidas anotações e responde essa questão que fala o quê? O judô possui 2 fases distintas da luta. Quais são elas e como se caracterizam? Então, quais são essas fases distintas que existem no judô? Descreve elas lá, já voltamos com a correção. Retornamos então, galera, com a correção do exercício, que eram as 2 fases que existem na luta do judô. Então, quais que são essas fases? Então, a primeira delas é o combate em pé, chamado de tachuasa, né, no qual o objetivo é derrubar o oponente,
tentando um ippon, e a segunda delas é um combate no chão, chamado Newaza, na qual o objetivo é imobilizar o oponente ou forçá-lo a desistir. Né? Então são as duas fases distintas que existem no judô. Fase em pé e fase no chão. Bem tranquilo essas diferenciações aqui, essas fases distintas que existem dentro do judô. Então aqui como nós falamos aqui, então tentar um ippon. Então o que consiste um ippon? Né? Então o ippon é uma forma de pontuação que está retratado aqui para vocês. Então vamos detalhar como que funciona o ippon, o que caracteriza um ippon, que é o golpe perfeito, né, que é a pontuação máxima que leva a luta ao seu encerramento. Então o que é o ippon? É um golpe perfeito, né, que encerra a luta, ele vale 1 ponto. É obtido ao derrubar o adversário de costas com velocidade, força e controle. Ou também imobilizar o adversário por 20 segundos. É possível ainda aplicar um estrangulamento ou uma chave de braço até a desistência do rival. Né? Então, isso aqui são as situações que levam a um ippon. Né? Então, se o adversário desiste, ali geralmente tem uma batida no tatame, uma batida no braço, uma batida em qualquer parte do corpo do adversário, caracteriza a desistência. O atleta desistiu, ele perdeu aquela luta. Então, através, às vezes, de um estrangulamento, de uma chave específica que é aplicada no atleta, então ele pode desistir, o adversário pode desistir da luta, né? Ou até mesmo a arbitragem pode interromper a luta, porque às vezes o atleta acaba não desistindo e para preservar, salvaguardar a integridade física do atleta, a arbitragem acaba interrompendo a luta. Então é também a parte de estrangulamento. Se eu imobilizar o adversário por 20 segundos, também caracteriza um ippon. Né? Então, às vezes, quando a luta está no chão, tento imobilizar o meu adversário por 20 segundos para tentar um ippon. Ou projetá-lo, se a luta tiver sido em pé, né? Projetá-lo de costas no tatame. Né? Então, existem 3 fatores que é super importante para ser caracterizado um ippon. Né? Então, o golpe tem que ser dado com velocidade, força e controle. Então, esse daqui que caracteriza o ippon. Né? Então, tem que ser força, velocidade, força e controle. Apliquei essas 3 técnicas, esses 3 itens ali, e projetei o adversário de costas no chão, caracteriza um ippon, acaba saindo vencedor da luta. E aqui é a gesticulação que a arbitragem faz quando aplica-se um ippon. Né? Então, braço levantado acima, sabe que a aplicação do ippon, a luta encerra neste momento. É o que está retratado aqui nesta animação. Então, temos ali os 3 critérios, força e velocidade, ali aplicado, e a arbitragem verificando, projetei meu adversário ao chão, né? Caracteriza um ippon. Tá aqui a forma de pontuação. A outra forma de pontuação, hoje existem apenas 2 formas de pontuação, antes existiam 3, né? Hoje existem 2 formas de pontuação, então a outra forma de pontuação é um vazare. Então, como que caracteriza um vazare? Então, o vazare vale meio ponto. Então, o vazare é um golpe de meio ponto, ele é o resultado de uma queda no tatame que não é totalmente com as costas do chão, ou que não obedece a todos os requisitos do ippon, né? Que é velocidade, força e controle. Também o vazare é caracterizado quando imobiliza o adversário entre 15 e 19 segundos. 2 vazares somados correspondem ao ippon. Né? Então, apliquei 2 vazares, caracteriza o ippon, a luta encerra ali. Para caracterizar um vazare, então, se ele não obedece a esses critérios aqui do ippon, que é velocidade, força e controle, e às vezes as costas não toca totalmente o tatame, né, de maneira perfeita, né, a arbitragem acaba dando um vazare, que é a gesticulação lateral aqui, né, então dá um vazare, aplicou um vazare, meio ponto. Aí também tem essa situação. Então não foi perfeito, não caracterizou um ippon, caracteriza-se um vazare, está retratado aqui. E se imobilizar o adversário durante 15 a 19 segundos. Lembra lá no ippon? 20 segundos caracterizaria um ippon. Aqui, se a imobilização for entre 15 e 19, caracteriza um vazare. Então temos os 2 golpes que são aplicados dentro do judô, ippon e vazare. Aqui nessa animação então está retratado um vazare, então não é uma queda perfeita, então foi uma queda lateral, como está retratado ali, então não caracterizou o ippon, né? Às vezes também não estava presente os 3 elementos lá, né? Que é força, velocidade e controle, também que precisa estar, então caracterizou um vazare, meio ponto. 2 vazare, um ippon, aí encerra a luta. Então são as 2 formas de pontuação. Então o que vai diferenciar um ippon do vazare? O ippon tem 4 pilares, que é o controle, velocidade, força, e o adversário precisa cair de costas no chão. Faltando um ou mais desses elementos, o golpe vira
um vazare. Então aqui diferencia o ippon do vazare. Então temos controle, velocidade e força, novamente, né? E o adversário precisa cair de costas no chão, tocar as costas inteiras no tatame. Se faltar qualquer um desses elementos, aí o golpe vira um vazare. Também daí vale meio ponto. Antes existia o yuko, né, que era outra forma de pontuação. Hoje não existe mais o yuko. Então o yuko, quando existia, era apenas para quando o judoca conseguia derrubar o outro. Agora qualquer queda é considerada um vazare, né? Então houve essa mudança na regra, tiraram a forma de pontuação yuko. Hoje houve essa queda, é dado como vazare, né? Então a luta tornou-se mais dinâmica, a luta tornou-se mais competitiva, né? Como diminuiu o tempo também ali para os homens, o tempo era 5, hoje são 4 minutos, né? Então diminui o tempo, a luta torna-se mais competitiva. Então como qualquer queda vira um vazare, né? Também há todos esses cuidados que devem ser tomados, as diferenças entre os golpes aqui para vocês. Então tem as penalidades também que podem ocorrer dentro da luta do judô. Então como que essas penalidades? Então 3 shidōs, que são 3 faltas, né, vai eliminar o judoca. Ações de kumikata, né, que é o quê? Que é a pegada no kimono, não são mais penalizadas hoje. Então a pegada cruzada, a pegada pistola, torniquete, né, a pegada com os dedos por dentro da manga ou a pegada ao mesmo lado, hoje não é caracterizado mais penalidade. Antes era penalizada, hoje não caracteriza. Então as ações de kumikata não são penalizadas. Tempo para fazer uma pegada e ataque hoje é de 45 segundos. E em caso de atitude defensiva será dado um shidō, né? Então tudo isso aqui caracteriza shidōs, que são infrações que vão estar penalizando os atletas. Então eu tenho 45 segundos para tentar a pegada e fazer um ataque ao meu adversário. Caso também não ocorra isso, esteja me desvencilhando, a arbitragem pode me dar um shidō e estar me penalizando na luta. São as penalidades. E 3 shidōs, como está colocado ali, né, vai terminar a luta também, né, vai eliminar o atleta. Bora para mais atividade então? Falamos sobre como que funciona as pontuações dentro do judô. Temos mais um exercício que fala o quê? Terceiro exercício, né? Quais são as principais formas de pontuação no judô? Letra A, ippon e koka. Letra B, ippon e vazare. Letra C, ippon e yuko. Ou letra D, vazare e uko. Então, quais são as principais formas de pontuação no judô hoje? Vamos ter um tempinho e já voltamos. Voltamos então, galera, com a correção do quiz que tinha ficado aqui para vocês, que era o quê? As principais formas de pontuação no judô. Bem tranquilo, né? Então hoje são 2 formas de pontuação, resposta correta, letra B. Então temos o quê? As principais formas de pontuação, ippon e vazare. Ippon, golpe perfeito, 1 ponto. Vazare, quando não é o ippon, né? Quando não tem aquelas características lá, aquelas
aqueles 3 pilares, né? Controle, força e velocidade, que é um vazare. Então fica esses 2 estilos aqui, Ippon e vazare, as formas de pontuação dentro do judô. Agora atividade descritiva, mais um exercício, essa vez descritivo, então continua no seu caderno, continua as anotações lá, vamos devagar, né? Anotações no seu caderno que fala o quê? Quais as formas de se vencer no judô? Então quais são essas formas de se vencer no judô? Vamos ter um tempinho para descrever quais são essas formas e já voltamos com a correção. Retornamos então, galera, com a correção do exercício que tinha ficado aqui para vocês, que era o quê? As formas de se vencer no judô. Estas formas são o quê? Executar um ippon, é claro, imobilização do adversário por 20 segundos, levar o adversário a cometer 3 shidōs ou aplicar 2 vazares. Então são as formas de se vencer no judô, né? Essas 4 formas ali. Ippon, o golpe perfeito, né? Imobilizar o adversário por 20 segundos, também leva a um ippon. O adversário cometer 3 shidōs, também coloca ali, ou aplicar 2 vazares, né? Então essas são as formas de se vencer dentro do judô, as principais formas de se vencer no judô. Mais um exercício, então continua lá o quinto exercício descritivo também, então continua nas anotações do caderno e resolve esse exercício que fala o quê? Quais as diferenças entre um ippon e um vazare? Então você vai relatar as diferenças entre os principais golpes do judô, ippon e vazare. Já voltamos também com a correção deste exercício.
Retornando então, galera, com a correção do exercício que tinha ficado aqui para vocês, que era o quê? Diferenciar Ippon de Vasari. Então, o que diferencia um Ippon de Vasari? Então, aqui está colocado. Então, o Ippon tem 4 pilares, que é controle, velocidade e força, e o adversário precisa cair de costas no chão. Faltando um ou mais desses elementos, o golpe vira um Vasari. Um Ippon encerra a luta e dois Vasaris encerram a luta. Né? Então, essas aqui são as diferenças entre o Ippon e o Vasari. Então, o Ippon está baseado nesses 4 pilares, que é controle, velocidade, força, e o adversário precisa cair totalmente com as costas no chão. Faltou um ou mais desses 4 elementos, ali o golpe vira um Vasari. Daí também tem a diferença, né? O Ippon encerra a luta e o Vasari precisa de 2 Vasaris para que a luta se encerre. Então, aqui são as diferenças entre Ippon e Vasari. E aqui nós falamos algumas situações, alguns termos ali para vocês. Dentro do glossário aqui nós temos o quê? As definições desses termos. Então aqui, o dojo é o espaço usado para treinos no judô, né? O shido é uma punição, geralmente aplicada por falta de competitividade. O Hansukumeiki, né, que é a desclassificação de um dos judokas. O Hejime é o comando dado do árbitro para iniciar a luta. O Mate é um comando do árbitro para uma pausa de luta. O Soromeide é o fim da luta e o Judogi é o kimono. Então são esses termos que são usados dentro do judô. Né? Então cada um desses termos tem suas especificidades. Então são termos que a arbitragem dá também, alguns deles liberam, para iniciar a luta, para pausar a luta, para finalizar a luta. Questão de vestimentas também, que está aqui, né? O Judogi, o Dojo, que é um dos treinos, e o Shido, que é a punição que é aplicada. Então são as faltas, as infrações que ocorrem durante a luta. Esses Shido geralmente é dado por falta de competitividade de um dos atletas. Às vezes dos 2 atletas também, né? Pode ter sido aplicado um Shido para os 2 atletas. Se a falta de competitividade for de ambos, ali aplica-se um Shido para cada um deles. Também pode ser dado ali. Bora para o nosso exercício, então temos mais um exercício para finalizarmos a aula de hoje, que é o quê? Que é analisar a animação que está ali para vocês. Então vocês vão analisar essa animação, vão olhar através dessa animação, vão analisar e responder que golpe que foi aplicado. Né? Então analisa a animação e responde que golpe que foi aplicado. Pode ser um Ippon, letra B, um Vasari, letra C, um Shido, ou letra D, um Yuko. Então, que golpe que foi aplicado? Analisa essa animação, vê que golpe foi aplicado, que já voltamos com a correção. Retornando então, galera, com a correção do exercício, que era o quê? Analisar a animação que está
está rodando ali, né, que era analisar essa animação e colocar que golpe que foi aplicado. Então, ali tem situações que são bastante características desse golpe. Então, resposta correta é um vazar. Então, em primeiro momento, nós temos o quê? A projeção da disputa, né, e a projeção de um dos atletas. A arbitragem faz um gesto ali também que fica fácil a identificação, então leva o braço do lado, então essa gesticulação caracteriza um vazar, então é um dos elementos que nós podemos estar analisando para colocar que foi um vazar. Podemos ver que a luta continuou, então se fosse um ippon, a luta não continuaria, a luta seria encerrada naquele momento, então os atletas ali tentam aplicar o outro golpe, então como houve a queda, o atleta tenta aplicar outros golpes, por exemplo, imobilização ou forçar o adversário a desistir, né? Então, o golpe aplicado nessa animação é um vazare. Então, são vários elementos que a gente podemos estar analisando para realmente verificar que foi um vazare, né? Então, a resposta correta é a letra B, vazare. Então, faltou, provavelmente na queda, os 4 pilares que sustentam um ippon, né? Então, foi dado um vazare neste golpe aqui. E assim fechamos a nossa aula. Então, como vocês bem sabem, trazemos novamente o quadro Saiba Mais, né? E dentro desse quadro são os vídeos que vão estar retratando ainda mais, vão estar aprofundando ainda mais o conhecimento. Então, esporte olímpico ali, conheça as regras do judô, então vamos estar detalhando as regras do judô. Aqui, por dentro das Olimpíadas, então são um quadro, aqui é um quadro de reportagens de TV, né? Que nós vamos estar trazendo em todos os esportes olímpicos. Então, foi feita essa reportagem em todos os esportes olímpicos, nós vamos estar trazendo aqui para vocês. Aconselho vocês bastante a assistir esse vídeo. Então, é por dentro das Olimpíadas judô. Então, vai ter bastante vídeos de todas as modalidades olímpicas dentro desse quadro aqui. E ali as faixas do judô, né? Então, a ordem das faixas, o tempo de permanência em cada uma delas. Então, é no último vídeo. Baixe o material, baixe os slides lá, clica nos links, né? É direcionado ao YouTube e ali vocês vão estar verificando, assistindo esses vídeos e melhorando, aprofundando ainda mais o conhecimento. Então, dentro do quadro Saiba Mais. Aqui tem as dicas da nossa aula, né? Como já dei as dicas no começo, então, mas fica ali, também está nos slides, então acompanha ali. Segue as dicas ali para vocês, realiza atividades, mantenha-se hidratado, movimento faz se necessário e tudo mais. Então tá aqui a dica da aula de hoje e fechamos a nossa aula que falamos sobre o judô. Então a aula que vem, tratamos na aula de hoje e na aula anterior sobre o judô. A próxima aula nós vamos estar trabalhando uma outra modalidade de luta. Então espero encontrá-las na nossa próxima aula. Forte abraço a todos, agradeço a companhia de todos. Fiquem bem e até lá. Date Baiô.